Olá, eu sou Matheus Elizardo da Powerpop e o que você vai assistir agora é minha entrevista com o Lucas Ribeiro, mais conhecido como Blader Coyote no YouTube. Meu nome é Lucas Ribeiro, eu sou conhecido na internet como Blader Coyote, né? Um apelido que eu acabei colocando assim, meio que quando eu era bem pré-adolescente e acabou ficando, não deu tempo de mudar, ficou. Então, na internet eu faço vídeos relacionando videogames com conhecimento, sejam eles históricos, científicos, no caso, história faz parte da ciência, né? Mas geralmente a gente fala de uma forma separada para as pessoas entenderem certinho, né? Enfim, filosofia, várias coisas. No momento eu sou graduando em história e eu também escrevo alguns textos para alguns sites como o meu PlayStation, que é o maior site de PlayStation da América Latina. E eu já fiz alguns trabalhos para o Voxel também, que é parte da grande mídia, né, de videogame do Brasil, de jornalismo de games. E em questão de ocupação, é realmente isso que eu faço, trabalhando com a internet. Fora o que eu trabalho com meus pais, com um serviço de agrimensura, no caso, eu não tenho nenhuma formação em agrimensura, é apenas um serviço da família mesmo. Mas é isso. Eu tenho Legal. 21 anos, eu esqueci de falar. Ah, não, beleza. Deixa eu te perguntar, você lembra qual é o seu primeiro contato que você tem com o mundo dos games? Sim, foi quando eu tinha uns 4 anos e o meu tio, ele tinha um Dreamcast e o primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi o Sonic Adventure 2, que lançou em 2000, se não me engano. Eu nasci em 2000 mesmo, 2004 mais ou menos então. E depois eu joguei Quake 3 Arena, alguns jogos assim. E realmente, o primeiro console que eu joguei, o primeiro contato que eu tive foi o Dreamcast. Mas o primeiro console que eu tive, que era meu de verdade, foi o PlayStation 2 lá em 2008, mais ou menos. Então, claro, antes eu jogava um emulador assim de Nintendo Master System, que meu tio tinha colocado no computador mesmo. Então, eu tive contato com jogos mais antigos assim, mas realmente eu virar um jogador de fato só foi quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos. Apesar de que é cedo ainda, de qualquer maneira, né? E o que que você acha que o mundo dos games agregou na sua vida, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? O que que você tomou de aprendizado? Eu acho bastante legal. Você fala sobre o conhecimento que dá para tirar do mundo dos jogos na sua infância, até hoje, por exemplo. O que que você tirou o que que você agregou, o que que o mundo dos games agregou para você? Basicamente eu posso falar que o mundo dos games é a minha vida nesse momento, né? Tudo que eu faço, quase tudo que eu faço é relacionado a videogames. Mas, assim, para começar mesmo, o que realmente afetou a minha vida muito positivamente dos videogames foi que foi através deles que eu passei a aprender inglês de fato, né? Porque eu nunca fiz um curso de inglês, mas hoje em dia eu consigo falar inglês assim na minha avaliação pessoal, relativamente bem, mas recentemente eu escrevi um artigo para o meu PlayStation e eu fiz uma entrevista com o fundador da Able Gamers, que é uma organização de caridade, a maior organização de caridade do mundo. Para pessoas com deficiência, né, em relação a videogames, eles produzem controles, eles fazem assessorias para vários estúdios, e eu conversei com o fundador da organização e fluiu perfeitamente bem. Tudo graças a videogame, assim, desde os jogos mais básicos, assim, para criança, até eu fui avançando, assim, jogando Metal Gear Solid, uma coisa mais elaborada, assim, que realmente fez eu precisar puxar o dicionário ali e aprender. Claro, às vezes as pessoas interpretam meio erroneamente, assim, quem não joga videogame geralmente, e alguém fala que aprendeu inglês com videogame, que a gente aprende só com videogame, mas não é exatamente isso, né? Porque a gente tá tentando entender aquilo ali, mas a gente pega um dicionário, a gente pega até pesquisa na internet mesmo para aprender junto, uma coisa de apoio, assim, e eu até faço um gancho, assim, que videogames, na verdade,
eles não são uma coisa que se prendem muito a eles mesmos, né? Eles permitem que a pessoa que está consumindo a mídia tenha uma pluralidade, assim, um acesso muito grande a outras obras de outras mídias, porque os jogos, um pouco diferente assim de filmes e livros, eles não são tão amadurecidos, né, quanto filmes, por exemplo, que existem muitos anos atrás. O videogame surgiu mais ou menos na década de 50, 60, e então os videogames eles são um pouco mais abertos em relação às inspirações, a o que realmente moldou eles, né? Então, a partir dos videogames, eu descobri muitos livros, muitos filmes, séries, várias coisas assim que realmente formaram eles, porque todas essas coisas que formam os videogames tornam eles proliferadores de cultura mesmo, né? Eles conseguem transbordar conhecimento através disso. Por exemplo, muitos jogos são inspirados em 1984, do George Orwell, que é mais que eu posso falar? Admirável Mundo Novo, entre várias obras assim de literatura mais muita coisa assim, não só obras distópicas, é claro, mas livros sejam técnicos mesmo de ciência, por exemplo, o The Last of Us, que é um jogo extremamente popular, que ele se inspirou em um livro chamado O Mundo Sem Nós, que explica como seria o mundo caso a humanidade praticamente desaparecesse no estado que está hoje. Então, a natureza tomaria conta de prédios, das ruas, e ocorreria aquela transformação que eles tentam ilustrar no jogo, sabe? Eles fazem uma representação através da perspectiva do livro, né? Mas eu fugi um pouco da questão. Ah, não, é muito bom ter bastante relato, assim, é legal ter essa visão mais ampla de tudo que pode agregar, assim, nessa forma pessoal, forma profissional, em relação ao canal, tal, com o que você trabalha, o que você acredita que agregou para você? É, o que fez eu direcionar o meu foco acadêmico e na questão do trabalho realmente que eu faço na internet e no meu canal foi quando, em 2017, ocorreu um concurso da Ubisoft de Assassin's Creed Origins, um concurso de vídeo, imagem e, no caso, arte, né, e cosplay, que eu participei da categoria de vídeo e o tema era livre, né? Podia fazer o que quisesse, só a criatividade fluir mesmo. E o que eu pensei em fazer, porque eu já gostava muito de Assassin's Creed, que é uma série que retrata contextos históricos, né? Com bastante precisão, pelo menos no cenário, né? Porque, claro, tem toda a liberdade artística, né? Que a história toma, apesar de trazer figuras históricas, né? E eu resolvi fazer um vídeo para esse concurso, buscando ensinar sobre o Egito Antigo com o jogo, né? Porque era uma coisa que fazia parte da minha vida, que eu gostava muito e que eu sentia que dava para explorar, sabe? Que não... quando a gente é jovem, assim, eu fiz isso com 17 anos, né? A gente sente que as coisas, assim, tanto a escola, a sociedade, às vezes elas falham um pouco em se comunicar com a gente, porque eles não entendem qual é o nosso mundo, né? O que passa na nossa cabeça. Então, eu acredito, assim, que utilizando tanto filmes mesmo, que o pessoal mais jovem gosta, os próprios jogos, qualquer coisa, assim, que os jovens gostam, é uma forma de tornar o aprendizado muito mais fácil, muito mais dinâmico, muito mais efetivo realmente, né? Então, o que eu fiz foi isso, né? Tentar ensinar sobre o Egito Antigo com o jogo, e eu acabei vencendo o concurso na segunda etapa, né? E o prêmio era um Xbox One X, era uma edição de colecionador do jogo, mas enfim, o maior presente realmente que eu ganhei desse concurso foi
essa coisa de eu querer levar isso para frente, sabe? De continuar querendo usar os jogos para aprender mais coisas, para ensinar mais coisas. É claro, eu tenho 21 anos, eu ainda tenho que aprender muita coisa para depois ensinar, então eu não me sinto assim muito confortável em ensinar muito, por isso que, né, eu ainda fiz poucas coisas, mas que mais? É claro, né? É, com isso, eu me senti incentivado a fazer graduação de História, né? Que no momento é o que eu estou fazendo. Uh, não só porque eu amo História, mas também é porque eu não tinha muita direção exatamente do que eu queria fazer depois que eu terminei o ensino médio, né? Porque é uma fase complicada a gente decidir, é muita pressão em cima da gente, vestibular e tal, e a gente tem que tomar uma direção. Eu tomei baseado, assim, na concepção de que a História me traria uma perspectiva melhor sobre o mundo. Mas os videogames eles foram muito determinantes para isso, porque eu gosto muito de jogos como o Assassin's Creed que eu mencionei, Red Dead Redemption, Metal Gear, todos esses jogos eles são moldados pelos contextos históricos que eles abordam, né? Então, muita coisa que eu conseguia acertar na escola era por causa desses jogos, mas claro, e eu também entendia melhor os jogos quanto mais eu estudava, então isso também me deixava muito feliz, né? E, e é isso, né? Então, daí eu vou levando isso comigo. Eu achei muito legal esse relato que você deu de como os jogos foram determinantes para você decidir o que você ia fazer da sua vida, como eles te ajudaram muito na sua questão de estudo, propriamente dito, que te incentivava a ir correr atrás de várias coisas diferentes. Você citou um exemplo do Assassin's Creed, eu também adoro Assassin's Creed. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com a série foi quando saiu, foi relativamente tarde até, eu já tinha ouvido falar, mas quando saiu o Black Flag, eu sempre gostei muito dessa temática de pirata. Então, tipo, quando eu vi, eu comecei a jogar e foi amor à primeira vista. Depois disso, eu joguei todos os jogos e tal. E como você, eu sempre gostei bastante de história, então é muito interessante você se sentir inserido nisso. Eu acho que uma coisa que o Assassin's Creed faz muito bem, como você citou, tem toda a liberdade artística que eles têm dos eventos históricos, mas você está inserido lá de certa forma é diferente de você ler em um livro. Não que uma mídia seja pior ou melhor, são só duas abordagens diferentes. E quando você está inserido, por exemplo, nas cruzadas, que é o tema do primeiro jogo, é muito mais interessante, te instiga mais a você pesquisar totalmente sobre os acontecimentos que você estava presenciando. Eu acho isso muito interessante. A Assassin's Creed faz isso muito bem. O próprio Red Dead, que você citou também, é um jogo que eu vou citar bastante no meu TCC, é, devido ao círculo mágico que existe dentro do Red Dead, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, é o jogo mais imersivo que eu já joguei na minha vida. E o círculo Concordo. mágico, o círculo mágico, ele é uma teoria de um escritor que chama Johann Huizinga, que ele diz que dentro desse círculo mágico, as regras que existem lá dentro, elas só são válidas lá dentro. E ele associa isso como uma luta, por exemplo. Quando tem duas pessoas lutando dentro de um contexto esportivo, ele trata como uma brincadeira. Você tem a regra de ter seu oponente e tal. E quando acaba, o círculo mágico continua ali e você não é uma pessoa violenta fora de uma brincadeira, de uma luta só porque você luta. E eu vou agregar bastante isso no meu TCC. Né? Não é porque você faz certas coisas dentro de videogame que você vai fazer isso lá de fora também. E eu vou falar bastante de Red Dead porque você se sente o Arthur Morgan lá e tal. E você não sai duelando com os outros no meio da rua, por exemplo. E eu acho isso muito interessante. É, Indo para o próximo assunto, você acredita que parte da sociedade, por conta de várias matérias e reportagens que saiu associando videogames com eventos violentos, você acha que isso fez e faz até hoje a sociedade ter uma visão preconceituosa com os games e com quem joga videogame? Eu acho que no passado isso era bem forte porque era mais frequente, né? E
uma coisa assim que a gente vive numa sociedade capitalista, né? E a gente percebeu o quanto os videogames cresceram. É praticamente a mídia mais rentável hoje em dia. É, é o que mais gira dinheiro hoje em dia. Então, deu para perceber a transformação que aconteceu entre a mídia com esse fato, né? Com esse fato crescente. Porque videogame hoje é completamente diferente do que ele era em 2010, no sentido de magnitude, né? Especialmente com a ascensão dos esportes, né? Dos esportes eletrônicos. E hoje em dia é reconhecido, as pessoas são reconhecidas como atletas, matérias em jornais, assim, os principais jornais do Brasil, sobre isso especificamente, não só a primeira vez assim que eu vi alguma coisa grande nesse sentido, uma matéria grande, foi, por exemplo, em 2013 sobre o lançamento de GTA V, né? Porque basicamente ele foi o maior lançamento do entretenimento da história, né? Por isso que ele acabou virando notícia. Até hoje. Mas hoje em dia, oi? Ah, não, é só o maior lançamento até hoje. Tipo, É, mas hoje em dia tem toda essa questão, né, dos esportes, que hoje em dia os jogos geram muito dinheiro por si só, não só nesse ramo, né? E por isso eu percebi essa transformação, né? E hoje em dia eu acho que também existem estudos científicos, né, que mostram que não existe realmente uma relação concreta entre atos violentos e o ato de jogar videogames violentos, né? É até engraçado porque um jogo que é muito violento, que é Doom Eternal, que basicamente você é um super soldado que mata demônios em Marte, ou na Terra, que seja. Mas é muito engraçado que na época do lançamento dele, ele lançou no mesmo dia que um jogo chamado Animal Crossing, que é um jogo extremamente fofinho, muito pacífico, que basicamente as pessoas gerenciam ali as próprias casas. Eu não joguei, né? Então não sei bem como é que é. Mas é um jogo que fez muito sucesso entre celebridades e tal. Mas é um jogo muito pacífico. E é muito engraçado como nessa época as duas comunidades desses dois jogos se uniram assim e começaram a fazer memes, artes assim, com os dois jogos, e foi um negócio muito bacana assim. E isso mostra como os videogames eles promovem a união, porque tem um jogo especificamente que foi muito marcante no meu canal especificamente, que foi o Death Stranding, que é feito pela Kojima Productions, que ele se trata especificamente sobre conexões, né? Sobre conexões humanas, sobre relações humanas que seja. Mas ele foi um jogo que ele infelizmente previu muita coisa que aconteceu em 2020, né? Com a pandemia e tal, isolamento social, a importância dos entregadores. E antes do lançamento dele, ele era um jogo extremamente enigmático, não se tinha resposta sobre ele. Mas uma coisa que aconteceu foi uma união muito grande entre as pessoas que estavam interessadas no jogo para tentar decifrar o que era o jogo. E indiretamente ele acabou unindo muitas pessoas assim, buscando entender os fenômenos do jogo através de conhecimentos científicos, históricos, até muito mencionado pela própria Kojima Productions, a obra Homo Ludens mesmo, do Johan Huizinga, e o mascote deles é chamado Ludens, no caso, né? E no jogo tem toda essa questão de como laços são feitos através disso, sabe? Através dessa do ato de jogar, né? E então, então é isso. Eu não sei muito o que falar assim em relação à violência, mas o que eu notei é isso, uma transformação na sociedade mesmo, tanto por conta de estudos que realmente apareceram por aí, né, que foram feitos lá fora, e pela questão do crescimento do mercado, né? sim. Inclusive, o crescimento do mercado e a mudança que a sociedade vem tendo, e esse é o próximo tópico que eu já ia começar aqui. É, em questão do Death Stranding, eu fiquei muito feliz que eu ainda não tive a oportunidade de jogar.
E, tipo, eu tava muito hypado no começo do jogo, mas aí você sabe como é, tive os problemas e tal, e ainda não tive a oportunidade de jogar, mas, pô, assim que eu tiver a oportunidade agora que você me falou isso, eu não tinha eu não sabia, né, que esse colocamento que você fez agora, que ele se baseia muito no Homo Ludens, sabendo disso, agora eu fiquei mais interessado ainda para jogar. Obrigado por comentar isso aí. E esse outro tópico que você comentou, de que como o mercado vem crescendo, a sociedade vem mudando, você acredita que isso é o primeiro passo? Você acredita que isso foi, né, no caso, o primeiro passo para essa mudança que aconteceu na sociedade? Começar a ver os games não só como uma forma de entretenimento, e como você mesmo fala, de conhecimento, o mercado crescendo e as pessoas sabendo que pode experimentar várias sensações, aprender várias coisas no mundo dos games. Você acha que isso, como uma questão cultural, foi o principal fator para enfim, crescendo do jeito que vem? Eu não sei dizer se foi o principal fator, né? O mercado, é porque realmente é o mercado que molda tudo que a gente consome, né? Mas eu não sei, eu acho que é mais uma questão, também é uma questão que hoje em dia com a internet, ela é formada majoritariamente por jovens, né? No caso, não a maioria, mas os que mais se envolvem com a internet e tal, são os jovens. E na época, assim, que a internet não era exatamente o que é hoje, com a pandemia todo mundo usa a internet hoje em dia. Até eu ensinei minha avó a utilizar a internet, ela nem sabia o que era Facebook, WhatsApp, hoje em dia ela usa, até o ano passado. Uh, Desde 10 anos atrás, 15 anos atrás, eram jovens que estavam utilizando a internet. Era gente que estava proliferando informação, criando conteúdo, o que seja. E desde lá os videogames estão vindo, sabe? E só vieram crescendo. E eu acho que hoje em dia, com o estabelecimento da internet, com as pessoas em geral de todas as idades vindo para a internet, elas começam a perceber isso, que tanta gente fala de videogame, esse fenômeno que teve do Among Us, por que todo mundo está interagindo com esse jogo, por que ele é tão interessante hoje em dia, e daí percebe que ele foi um grande ele foi um grande preenchimento desse vazio que se teve na pandemia de interação social, que apesar dos videogames assim, eles no passado muita gente acreditar que eles eram uma forma de isolamento social, na verdade eles eram uma forma de tornar as pessoas mais confortáveis assim com a própria realidade, mas também se socializar com outras pessoas online, porque elas não se sentiam bem na realidade que elas estavam vivendo. E isso é até uma coisa que eu faço conexão com o artigo que eu escrevi sobre acessibilidade, que as pessoas com deficiência, que são muitas pessoas com deficiência que jogam videogame hoje em dia, né? E para elas, a importância dos videogames vai muito além de simplesmente pessoas como eu, que eu não tenho deficiência, nenhuma deficiência, que enxergo o videogame como uma forma de escapismo. Certas vezes eu estou muito estressado, quero jogar uma coisa para relaxar. Essas pessoas com deficiência, às vezes, dependendo da deficiência delas, da limitação delas, é uma forma de se sentir mais confortável com a realidade, realmente, fazer alguma coisa que ela não pode na vida real. É uma oportunidade de se sentir melhor, de interagir com outras pessoas sem ser julgada pelos olhos, sabe? Porque por mais que hoje em dia a nossa sociedade se educou muito para não haver preconceito e tal, muitas vezes as pessoas acabam cometendo preconceitos, tendo preconceitos de forma não intencional, e no espaço dos videogames isso não acontece praticamente. É uma coisa que torna as pessoas mais, realmente, o que eu já falei, mais confortáveis com a realidade delas. Mas eu acho que é isso. Sim, eu achei interessante esse ponto que você colocou, que no momento online, principalmente lá, todo mundo é igual. Eu achei isso bem interessante. Sempre teve essa rotação
de interação que a gente tem com as pessoas, né? Desde antes da internet, na época do PlayStation 1, que eu lembro que foi o primeiro console que eu tive, eu sou um ano mais velho que você, sou de 99. O primeiro console que eu tive foi o PlayStation 1, e nossa, na escola isso era a coisa mais da hora do mundo, tipo, era uma época que todo mundo começou a ter, quando eu tive o dois já tava lá, então, tipo, sempre foi uma coisa cara o videogame também. Então, tipo, sempre foi uma coisa muito legal para se interar com os amigos e tal. E antigamente tinha isso de um ir na casa do outro e hoje em dia tem um online, né? Então é bem legal como isso vai evoluindo e como vai propondo bastante interação entre as pessoas, né? Como, eu não sei se você me ouviu, você caiu direto. Eu estava dizendo como é interessante como essa interação entre as pessoas sempre evoluiu com os videogames. Por exemplo, antigamente você tinha antes da internet, você tinha um videogame e você chamava seus amigos para jogar com você, um jogo de corrida, um jogo de luta. E isso vem evoluindo cada vez mais. Depois teve o online, nos primórdios do online ainda que você não podia ter contato com outra pessoa, mas já era muito interessante você ter a noção de que você estava jogando com uma pessoa do outro lado do mundo. E isso foi só evoluindo, que tem jogos hoje em dia que são só multiplayer, tem jogos que são fenômenos e movem estádios com multiplayer apenas. E eu acho que isso é bastante importante para dar informação. Quanto mais uma mídia cresce, mais ela tem informação, mais ela pode evoluir e se mostrar como uma coisa mais. Não só como uma coisa mais sentável, mas como uma coisa mais madura também. E eu acho que é isso, porque quanto mais informação a sociedade tem, mais ela vai se educando e mais ela vai derrubando esses paradigmas que antigamente existiam. Uhum. Uma coisa que eu acho que ia ser importante era perguntar como que é ser um criador de conteúdo no YouTube, quais as dificuldades que você enfrenta. Eu vi seu último vídeo no canal, eu vi que está em uma pausa breve, e eu queria que você falasse mais como as dificuldades que você ainda enfrenta nessa mídia. Uhum. O YouTube é uma coisa bem particular, né? Porque é uma plataforma com várias observações, com várias coisas que a gente sempre tem que estar prestando atenção, com ah, várias circunstâncias que são um tanto imprevisíveis, né? Porque ele muda de algoritmo toda hora, a questão de como os vídeos são entregues, como funciona exatamente a recomendação dos vídeos e tudo mais, né? Porque de qualquer forma, para criar conteúdo, claro, se a pessoa não está criando por hobby, né, se ela quer tornar aquilo ali uma coisa mais séria, tem que ter uma certa consistência por parte do retorno em relação ao público, que hoje em dia o YouTube ele está um pouco ele tá um pouco estranho, né, em relação a antigamente, na questão de. Sabe, eu tenho 58 mil inscritos, mas geralmente os vídeos eles são entregues para menos de 10% disso, sabe? Então, essa é parte da dificuldade que existe por conta do site mesmo, né? Em relação à criação de conteúdo mesmo, né? A questão que me fez ficar um pouco desconfortável em relação ao estado atual do YouTube é que realmente o tipo de conteúdo que eu estava buscando fazer, buscando ensinar história, ciência com videogame, é uma coisa que não acaba tendo tanto apelo popular, né? Em relação aos outros conteúdos que são mais focados no jogo, né? Porque, querendo ou não, assim, mesmo as pessoas que consomem videogame, que são familiarizados com videogame, não necessariamente significa que elas vão estar dispostas a um conteúdo como esse, né? A aprender história, aprender ciência e alguma coisa assim que exige mais concentração, mais tempo. E porque é uma coisa que, apesar de a educação estar presente com videogames desde a criação deles praticamente, né? Porque existem jogos que ensinam matemática, gramática e tal,
desde a década de 70. Hoje em dia, em relação aos jogos tradicionais, né, que a gente consome, a noção que se tem de que eles podem ser usados para educação, para aprender alguma coisa, não é tão difundida assim. Algumas empresas reconhecem isso, como a própria Ubisoft, que produz Assassin's Creed, ela tem um modo de aprendizado mesmo de história, e nos jogos mais recentes dela, mas por parte da sociedade ainda não se teve essa reflexão, né, de que a gente pode utilizar isso. Hoje em dia se tem um conceito de gamificação, né, que as empresas usam isso para treinar funcionários às vezes, mas gamificação seria exatamente você tornar o aprendizado um jogo, sabe? Não é exatamente você utilizar o jogo para ensinar, entendeu? É uma coisa bem diferente que eu sinto que às vezes há conflito entre essas duas ideias, sabe? Que quando tu vai expor, quando você vai expor esse tipo de ideia para as pessoas, elas acham que é gamificação. Não, não é gamificação. É realmente utilizar aquele contexto histórico, aquela imagem do jogo, aquela imersão do jogo, para tornar aquele mundo mais crível para a pessoa que quer entender como é o Egito Antigo, a Grécia Antiga, o Velho Oeste, o americano, que seja, né? Mas em relação à criação de conteúdo é isso, né? É uma coisa que a gente tem que se adaptar às demandas de hoje em dia, né? Hoje em dia os podcasts estão fazendo muito sucesso e os vídeos curtos, assim como os que existem no TikTok, por exemplo, porque até o YouTube está adotando um modelo de vídeo semelhante ao TikTok. Aí a gente tem que se adaptar, né? E buscar sobreviver nesse meio de plataforma, porque é difícil, né? Mas é isso. Não sei mais o que eu posso falar, mas é isso. Eu acho que é muito importante para esse entendimento que você disse que a gente ainda tem construção de separar essa ideia da outra da gamificação e tal. E eu acho que um canal como o seu, páginas que falam sobre videogames, exclusivamente tipo a meu PlayStation, e eu acho que isso, isso é o primeiro passo para ter um entendimento maior. Eu acredito que esse trabalho que vocês fazem é de extrema importância para ir cada vez mais melhorando como a sociedade vê o mundo dos games. Então, Lucas, obrigado de verdade por ter aceitado participar aqui. Desejo sucesso para você, para o seu canal, assim que voltar, que volte com força total, que você cresça. E muito obrigado de verdade por participar. Valeu, cara. Fico feliz que tu quis me chamar aí para dar esse depoimento. Sempre fico feliz com isso, né? Porque assim ter alguém que está fazendo realmente uma formação acadêmica, um trabalho sério realmente, querer a minha opinião sobre alguma coisa, eu fico muito feliz. Então, que eu puder agregar, eu fico bem feliz. Eu acho. Não, eu só queria comentar que eu acho que eu acabei não falando durante a conversa, é que Metal Gear, quando eu era adolescente, assim, quando a gente é adolescente, a gente não quer saber de nada, praticamente, né, sobre o mundo. A gente quer viver a nossa bolha, a gente quer consumir as coisas que a gente gosta, mas é curioso como Metal Gear, que é uma série que fala muito sobre política, né, em questão de história, política histórica mesmo, foi uma série que me fez realmente me interessar por entender o mundo em que eu vivo. Por que que política não é basicamente as eleições que vão ter daqui a um ano? Então, então isso vale citar, né? Que foi um jogo muito importante para eu perceber que política é exatamente sobre a sociedade, como sobre informação, sobre as interações sociais que a gente tem. Tudo é moldado por política. E eu acho que
foi esse jogo que fez eu ter essa reflexão, e não foi outra mídia, não foi um filme, alguma coisa. Então é isso. É isso aí, mano. Obrigado, obrigado de verdade. E para quem estiver assistindo essa entrevista, lendo, entra no canal Leader Coyote, se inscreve lá, beleza? Valeu. Você acabou de assistir a minha entrevista com o Lucas Ribeiro, mais conhecido como Blader Coyote no YouTube. Caso você queira ver mais entrevistas sobre o mundo dos games, é só dar uma conferida aqui no site da Converpop.